quando encontramos com nossa chama gêmea, há o reconhecimento de que somos muito mais do que pensamos ser. E aí que vem a expansão da consciência. Então, o que é a expansão da consciência? Seria como se fosse uma câmera, igual essa. Vocês têm que pensar que a nossa mente seria uma caixinha, e aí você tem um buraquinho bem pequenininho, e aí ele entra luz. No que entra luz, a gente projeta a imagem, né? A gente tem um entendimento. Então, você tem que pensar que esse buraquinho ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até você ver a caixa por inteiro, né? Então, ela não precisar da luz para projetar a imagem. Você vai ver ela pelo que ela é, né? Que é uma caixa. E a imagem, você vai ver a imagem do lado de fora. Então, basicamente, é isso que vai acontecer com você mentalmente, né? Você vai entender que você é muito mais do que o que você pensa que você é. Então, a gente vai começar a parar de entender que somos só corpo e só mente, para a gente entender que somos corpo, mente e alma. Ok, tem muito, assim, em religiões, e sempre a gente ouve falar da alma e tal, então é uma coisa que já está na nossa sociedade já há um tempo, mas que ninguém exatamente sabe o que é, né? No espiritismo a gente pensa que é o espírito. Eu era muito confusa em relação a isso, e não sei exatamente o que as outras religiões falam, mas é como se você tivesse uma alma, mas que não fosse você, que fosse algo independente de você, né? Mas é você. Então, você acreditou a vida inteira que você é essa personalidade. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aí, quando você morre, vai morrer isso, vai morrer seu corpo e a sua alma vai ficar. Então, é isso que você é. E é isso que você pode ser aqui nessa vida. Então, é isso que você vai ter um entendimento quando você realmente entrar nesse caminho dessa expansão, né? Então, para retratar mais ou menos o que significa, eu vou falar para vocês pensarem no fato de que vocês estão num oceano de pensamentos, né? E essa evolução ocorre com a gente. Eu vou dar um exemplo antes, que seria da evolução da criança, né? Então, a criança, ela nasce assim, ela é já a alma, só que ela vai começar a despertar o eu, né? Ela vai desenvolver o eu. Enquanto ela vai desenvolvendo o eu, é como se... Então ela e daí é como se ela se desse um split, uma divisão nela, dentro dela mesma, da qual ela consegue enxergar o que ela pensa e tal. No início, ela consegue perceber o que ela pensa, acredito, né? Mas não se vê. O que eu lembro, eu quero que vocês pensam aqui, quando foi a vez que você meio que acordou para que você pensava? Eu tinha 7 anos. Eu lembro direitinho até hoje a imagem, o vestido que eu usava, tudo. Quando eu olhei para mim, eu tive uma percepção de tipo, ok, eu sou isso agora. Eu tive essa percepção aos 7 anos. Eu lembro que eu dormia num berço ainda. Eu lembro de pular o berço, olhar meu vestido, ele era rosa, eu adorava aquele vestido. Então eu lembro esse reconhecimento de que eu sou uma pessoa, que eu sou um eu, né? E que estou separado da minha mãe e das minhas irmãs, da minha família em si.
eu tive essa percepção aos 7 anos. Então, você vai me falar quando foi a sua. Então, é esse o desenvolvimento que você vai ter, né? Você vai ter esse split na sua consciência, da qual você vai perceber o que você é. Como se você, do nada, assim, eu tenho uma mão, tenho uma perna, e até então era, tipo, inconsciente. Eu era perna, mão, eu era esse ser, mas eu não era consciente dela. Então, isso vai acontecendo, então você vai ficando consciente. O acordar espiritual é para você ter a noção de que você é essa alma. Então você é como se desse mais um split e você parece que eu sou mutável, parece que eu posso ser quem eu quiser e parece que eu consigo ser essa alma. E aí você vai começar a entender o que é, porque você vai ter essas experiências, né? E o encontro com a chama gêmea é o ponto inicial para você ter esse reconhecimento. É como se a sua mente tentasse captar em sua memória o que aquela pessoa representa para você. E você vai ter uma interpretação de tudo isso que ocorre. Então, você vai ter sinais, né? Como déjà vu é um. Então, opa! Parece que eu já vivi isso antes. Então, você vai começar a ter uma expansão do buraquinho e começar como se você vivesse e você fosse o entendedor do que você é, o observador das suas ações. Você começa a ter uma noção do que se passa na sua cabeça, não só consciente, mas inconscientemente. Então você vai ter você vai ligar a luzinha do inconsciente, você vai enxergar o seu inconsciente, você vai enxergar as suas ações inconscientes, que às vezes eram dormentes para você. Então você vai começar a enxergar, você vai abrir o buraco, entende? Você vai ver pelo que é, e a imagem representada seria o seu foco em alguma coisa. E você ainda vai funcionar com o foco, mas você vai ter uma expansão de tudo aquilo. E muitas das vezes causa depressão, porque tudo que você acreditava na sua vida é meio que pá! É como se você tivesse num videogame e do nada você acordasse dentro do videogame e falasse: eu tô no videogame. E eu jogo esse videogame e você tem uma consciência ali, naquele momento, né? É bem o que o Neo passa na Matrix. Então, você vai ter 3 coisas. Você vai passar e você vai entender o que é a Matrix. Como a sua vibração, que você não é um ser só. Se ser só, você vibra. Os seus pensamentos são resultados do que você vibra e ao mesmo tempo a sua vibração é resultado do que você pensa. Então é uma via de mão dupla, né? Então você vai entender que uma coisa não acontece, só uma coisa, né? Você vai entender que você é dualidade e ao mesmo tempo você não é, né? Então você vai entender o que é você de forma bem assim profunda. Então, quando eu digo você, às vezes você pensa que eu tô me referindo a você, personalidade, mas não é. A personalidade é apenas um instrumento é como se minha alma, o que eu sou, falasse: você vai lá agora, você vai ser essa personalidade e você vai trazer pra mim a visão desse mundo através da sua personalidade. Então, é mais ou menos isso que funciona e você vai entender. Então, você vai voltar a lembrar o que você é de verdade. E é uma coisa assim que você fica com o pé atrás, porque até então você só sabia uma coisa.
Então é como se o jogador lá do The Sims, não, um jogo que eu jogava muito, The Sims, o meu bonequinho lá descobre que eu não sou só esse boneco. Eu sou a pessoa que comanda o boneco também. E aí ela vai começar a entrar em alinhamento com que o autor, né, o autor do boneco vai projetar para ela. Ela vai entender o que ela pode, o que ela não pode fazer, e dentro do que ela pode, o que ela não pode fazer, qual o poder dela. Então é mais ou menos isso que vai começar a acontecer com você. Então você vai entender de manifestação, você vai entender, você vai começar a passar de um manifestador inconsciente para um ser consciente, para um criador consciente. Então você vai começar a entender a sua participação no universo. O universo é participador, é um eu participador. Então, voltando para a questão do oceano, você está num mar imerso de pensamentos, imersos de experiências, memórias e etc. com outras pessoas. Você é apenas uma gotinha, mas você está imerso com outras pessoas, criando o oceano. Eu me identifico com algumas pessoas, então é como se a minha gotinha juntasse com a outra gotinha e aí formasse uma gota maior, né? E com a gota maior vai se formando um oceano que às vezes ele é calmo, às vezes ele não é. E aí o que acontece? Eu tô imerso nessa inconsciência e eu tô andando de acordo com o ego, né, ali, imerso. Às vezes tem a direção da alma, porque eu acredito que nunca acaba a direção da alma, mas eu não estou consciente. Então, de repente, eu ponho a minha cabeça para fora. Do que eu ponho a minha cabeça para fora, eu entendo, é como se eu tivesse uma consciência ali. Opa, tem algo mais do que essa imersão. Quando acontece isso, você destaca dos demais. E aí você já começa a pensar diferente. E é quando você se põe a sua cabeça acima da água. E aí você pensa, opa, tem uma parte minha que ainda tá na água e uma parte minha que tá fora da água. Pode-se dizer que essa é a evolução da natureza. Então, metade minha está consciente, metade minha está inconsciente. Mas aí eu começo uma evolução para a Terra. E quando eu vou para a Terra, eu estou totalmente fora daquela imersão. Vai existir gente que vai me seguir, vai existir gente que vai ser atraído pelos mesmos pensamentos. E eu vou pensar um pouco diferente de quem está ali no mar. Mas às vezes estou pensando mais ou menos igual, só que um pouco diferente, e daí eu já estou num outro frequência. E aí o que acontece? Eu começo a viver mais na Terra. Algumas pessoas vão me seguir, então é mais ou menos isso. Essa analogia que eu fiz é só para vocês entenderem como é que funciona a consciência e a inconsciência. Vai existir, isso para mim, na verdade, a gente se torna igual um iceberg. E sempre vai existir parte inconsciente. Sempre vou ser, porque se você for estudar o universo, e nós somos o universo, sempre vai existir partes que eu vou agir da qual eu não estou consciente. Então, eu só vou perceber, às vezes, anos depois. Nossa, como é que a minha cabeça estava naquele momento? É tipo isso. Então, você vai entender a sua participação no mundo. Você vai começar a participar com o todo, conscientemente, em vez de ser inconscientemente. Então, você já não vai ser mais a pessoa que é criada, digamos assim, você cria.
mas é criada ao mesmo tempo, porque a dualidade nunca acaba, você está vivendo a dualidade, né? O Einstein, não tô sabendo nem falar o nome dele, ele fala sobre a relatividade, e nós vivemos a relatividade, né? Então a gente vive a dualidade, só que é como se você enxergasse a dualidade, e você vai entender que você não precisa escolher. Isso é o que você é com a sua chama. É quando você só é o observador de tudo que ocorre. Enquanto ocorre, você pode escolher, mas você não vai ter preferências. Porque você vai entender de como tudo acontece. E você vai querer ser essa pessoa. Aliás, vai ser tão natural que você não tem escolha, é natural. Esse desenvolvimento é tão natural, faz parte de nós, seres humanos. Então, é essa expansão da consciência. É como se você fosse expandindo a evolução, né? Digamos, do sapiens, sei lá quantos. E você vai começar a entender que você não é mais esse ego. Então, que o ego é seu instrumento. Então é aquilo, se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre ego e intuição, assistam o meu vídeo. Mas, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre ego e a fragmentação do ego, como ocorre e tudo. E aí vocês vão encaixando uma coisa na outra. Mas, então, só para vocês entenderem, concluindo, somos em 3. Embora a gente saiba, a gente só sabe isso aqui, então a gente cria inconscientemente, através do nosso ego, pensando que somos só corpo e mente. E aí a gente se desconecta do todo. A gente se desconecta da nossa essência. E aí o que causa muito, assim, guerras, podemos dizer, né? Então é a dualidade. Quando eu volto a ser o que eu era, eu começo a viver, a criar mais através desse ser, como se fosse um ser maior, né? Então você vai começar a criar mais da mente, digamos, da mente da alma, e não da mente do meu eu egoico, do meu eu personalidade. Então, isso é expandir a consciência, como se sua cabeça, sua mente aumentasse de tamanho, e você começasse a viver como fosse maior, e você é maior, né? Você é esse ser que está emergido nesse oceano, mas só que o oceano tá indo na onda e você tá ali sem saber. Depois você vai começar a ir na onda entendendo o que é, né? Você vai começar a basicamente ser o que você é, utilizando a mente pelo que ela é instrumento de entendimento, e utilizando o corpo, que o corpo é instrumento de energias. O seu corpo, ele transmuta energias, então você não é um ser só, esse ser aqui, você é um ser energético, imerso no mundo energético. Então esse mundo físico, ele é manifestação do mundo energético, né? Então a gente vai começar a ter consciência disso e começar a usar o nosso poder dentro desse mundo energético. A gente vai começar a viver pela nossa essência, por a nossa verdadeira natureza, né? O outro, não é que o corpo e a mente não sejam, mas a gente usa de forma, não é que é errada, mas de acordo com a evolução, entende? Então você vai estar num passo à frente da evolução, você vai estar começando a viver mais a consciência de Cristo. Cristo trouxe esses conhecimentos, e que na época a gente pensa, ninguém entendia bolhufas de nada, bem consciente. Então é como se ele falasse grego, né? E aí algumas pessoas, a informação foi tão importante que foi passando para frente, né? E que com as chamas a gente vai começar a viver. Qual que seria o papel disso nas chamas? Porque você vai começar
você vai entender que através do seu ego você não vai conseguir ter um relacionamento com a pessoa. Você não vai conseguir manifestar a pessoa na sua vida. Apenas quando você se tornar o que você é. E aí sim você vai começar a viver o relacionamento, entre aspas, que na verdade é o que você é. Não é relacionamento, é o que você é. Mas até você entender isso, você vai bater um pouquinho a cabeça e tudo, e encontrar informações que te fazem ficar preso. Enfim, todas as coisas vão levar você à expansão da consciência, né? Então você pensa numa dualidade. Você viveu aqui o amor incondicional, que é o que a nossa essência é. Você viveu essa energia do amor incondicional, que a gente interpreta como amor incondicional. E aí você, ao se distanciar, né, porque é muito forte, ele é ameaçador para o ego. Então, o ego, gente, não é a pior coisa do mundo, é só um instrumento. A gente que começa a utilizar ele, você tem que entender que ele é o seu eu medo, seu eu que te protege. Então, ele vai usar todas as armas que ele sabe para proteger você. Mas, às vezes, a proteção acaba que te machuca também. Proteção em excesso machuca também. E, enfim, então você vai entender, vai interpretar aquela energia boa, né, que é o que você realmente é em essência, e você vai ir para o outro lado da dualidade, você vai viver o que é a separação. É onde você tem depressão, é onde você tem desconexão total com a sua essência, enfim, medos e tudo mais, é por causa do medo, tá? Então você vai estar aqui, tem o medo, você polariza. Quando você polariza, você vem para cá para você ter o que? A expansão da consciência. Pode-se dizer que a dor que você sente é o que vai expandir você. Então, você vai estar aqui e aí você vai entender como utilizar essas dualidades, como enxergar ela como dualidade para chegar ao centro, que é os ensinamentos de Buda. E eu vou trazer isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários aqui. Vou fazer mais vídeos sobre. Um beijo e até a próxima.